Olá, quarta-feira, mais uma vez aqui iniciando as lives de quarta, né? Esperando o pessoal entrar. Oi, Eliane, Raquel chegando, Carol Caroline, Sabine. Eliane, você pode fazer aquela solicitação que aí eu te coloco aqui. Acho que é mais fácil. Oi, Flávia, quanto tempo? Flávia Cortes entrando. A gente vai falar hoje sobre um assunto, né, muito atual, muito especial, muito necessário, muito importante. Eliane, cadê você? Eu não sei como que eu te coloco aqui, deixa eu ver. Só um instantinho, gente. Acho mais fácil, Eliane, você pedir para solicitar para entrar aqui na live. Sabe fazer isso? Ah, aqui. Vamos colocar aqui junto. Aguardando ela chegar. Ah, tudo bom, querida? Tudo E aí, bem? que saudade! Tá aí naquela biblioteca Então, linda da sua casa? tô. É. Ai, que vontade de viajar, de poder visitar os Então, amigos, né? isso. Saudade mesmo, né, de estar perto, né? Ai, mas ontem eu estava falando com um escritor que a gente não se conhece tanto ao vivo, né? A gente se conhece mais. A gente se conheceu pouquíssimas vezes, a gente se encontrou ao vivo e a cores. E a gente falava, né, como é bom esse contato, pelo menos aqui no mundo virtual, porque a gente ameniza a saudade, né? Ameniza essa Eu vontade acho de que estar perto. a gente está descobrindo outras formas, né, de se relacionar Sim, e sim. se encontrar, enfim, neste momento aí que tá tão difícil, né? E eu acho que dá um alento ao isolamento social. A gente vê que não está tão isolado, mesmo que seja distante, enfim. A gente É, vai acho que driblando, né? algumas Driblando. coisas estão tendo que realmente se recolocar, né? Sim, Algumas pessoas usam a sim. palavra se reinventar, né? Mas é a gente aprender formas novas, eu diria, né? Porque eu acho que o mundo virtual ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. A gente está Sim, vendo aí as vantagens nesse momento. Imagina a gente passar por tudo isso sem a gente estar afastados. conectado, Isso. afastados mesmo, né? Assim, das Seria pessoas terrível. queridas. Nossa, seria desesperador, né? Aí tá aqui o Literalize presente, muito Ah, bom, o pessoal Andréia gosta também muito de mostrar. chegando, né? Um Legal. povo bacana aqui, né? Mas a ideia, assim, eu tenho feito essas lives de quarta, né? Eu comecei pensando assim, nossa, a gente tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para conversar, né? E me lembrei muito, eu não sei se você vai lembrar da época, isso foi de 2008 a 2012, na Biblioteca Nacional, eu coordenei um programa, eles tinham um programa chamado Leitura em Debate. A Eu literatura lembro, mas infantil, juvenil. era presencial, eu nunca fui ao Mas vivo, ele pois. tinha uma transmissão, olha que coisa à frente do tempo, assim, né? Não à frente do tempo, mas era possível naquele momento. Era uma transmissão em tempo real pelo site do Instituto Embratel, que abria às Isso eu não 4 e sabia. fechava às 6. Então era desesperador, porque eu tinha presencialmente um público, mas às 4 horas em ponto, se eu não desse boa tarde, muito bem-vindo, todos vocês que estão aqui, entrava no vácuo aquilo, no ar. E a gente E, ali sentadinho né, no palco, né? Então tinha que começar às 4 e tinha que às 6 horas em ponto estar dando até o próximo mês, ou boa tarde, enfim, seja lá o que for. E isso foi dando um time, né? De aprender a controlar o tempo, então né? aí a nota já está há muito tempo Né? nos Então, isso encontros já foi me virtuais. dando esse feeling, né? De saber ó, a hora de cortar, a hora de abrir para a pergunta, a hora de tirar da pergunta, trazer de volta, enfim. Então, eu Certo. comecei com essas ideias, as duas primeiras eu fiz sozinha, e depois eu falei: não, por que que eu não vou ter alguém aqui conversando comigo sobre um tema? Então, eu tenho tentado Sim. fazer elas temáticas, e uma vez por mês vamos falar sobre maternidade, Ai, que ótimo. maternidades.
várias possibilidades, os desafios, os medos, as inseguranças, trocar histórias, né? Acho que quando a gente troca histórias, a gente se fortalece, né? Sim, Então, sim. a ideia de te trazer aqui hoje para trocar histórias era você contar um pouco, né, do teu trabalho, da tua experiência, com todo esse trabalho Então, lindo que você vem fazendo, sobretudo nesse momento que a humanidade, assim, está numa transformação muito profunda, né? A gente sabe que quando tudo isso ganhar uma nova forma de viver, né? Porque muita gente tem aquela ideia, vai passar. Não vai passar sim, essa loucura toda vai passar. eu acho Mas a que as gente não relações vai, vão se mudar, a gente transformar. não vai voltar para o que era. Já passou, o Não. que era, passou. A gente vai aprender uma forma nova. Muita gente vai estar transformada e muita gente não, né? Mas a gente tende a esperar e imaginar que o mundo saia mais amoroso e fortalecido, né? Se espera, né? Se espera, mas eu acho que não devemos esperar tanto. Sim. Eu acho que se mudam as relações, sim, se mudam as formas de se comunicar, se mudam os afetos com aqueles que já eram, de certa forma, afetuosos, né? Acho que Uhum. se modifica, fica muito mais forte, mais intenso, mas eu acho que muitas pessoas vão sair daqui também muito duros, sabe? Não gostaria, mas eu acho que é da humanidade, né? Isso também, né? Sim. As diferenças, enfim. Então, eu vi que tem várias pessoas entrando, algumas pessoas muito conhecidas, o meu grupo de pesquisa, né? Os membros do grupo de pesquisa, e não é o Aham. meu, eu digo meu porque eu sou coordenadora, mas e aposto como eles também dizem, cada um quando vai falar, o meu Aham. grupo de pesquisa, porque é assim que a gente considera. Então, não vou me furtar de falar, né, do que a gente vem construindo aí, mas que às vezes eu vejo, a gente sempre sabe que é outro público, mas às vezes parece que fica tão repetitivo aquilo que tu tá colocando, né? Mas enfim, vamos ver aí o que a gente consegue trazer e também, eu sei que tu é uma ótima mediadora, eu tenho participado das tuas lives, daí se tu veres que eu tô indo muito longe, tu puxa que eu volto, tá? Eu também, Não, eu só um acompanho. parêntese antes de você começar, Eliane, assim, é muito interessante porque às vezes a gente tem aquela sensação que a gente está falando a mesma coisa há muitos anos, né? A gente que Isso, está aí militando na área do livro e da leitura, da mediação de leitura, né? Trabalhando aí desde, assim, eu trabalho ininterruptamente com literatura infantil e juvenil desde de meados dos anos 80, então aí já tem, também 88, por isso, né? escrevendo em 88, E então é uma loucura, porque a gente vê que muitas vezes a gente está precisando revisitar e voltar, mas isso. acho que cada vez que a gente volta, a gente já volta com um olhar novo, já trazendo uma reflexão, inclusive sobre essa necessidade de ainda estarmos precisando falar sobre esses assuntos e mais do que nunca falar do assunto que você vai trazer para a gente hoje, né? Tá entrando aí Então, uma turma bacana aí para te ouvir. certo. Então, eu sou Eliane Debos, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina. Antes de tudo, professora, né? Então, sou professora quase a vida inteira, porque eu Aham, fui para uma sala de aula com 17 anos, também. ao terminar o magistério. Então, eu terminei o magistério e fui para a sala de aula. E então, vou me constituindo, né? Toda a minha formação muito vinculada à sala de aula, ao espaço da escola pública. Trabalhei também numa universidade comunitária, né, que os alunos pagavam, mas o prédio é da universidade. Tem essa denominação, Universidade Comunitária, a Unisul, trabalhei Uhum. 10 anos na Unisul, e estou efetivamente na Universidade Federal de Santa Catarina, 10 anos como professora efetiva. Mas lá estive também em vários momentos, assim, tive bolsa recém-doutor, bolsa de pós-doutorado, fui professora substituta, então, assim, Uma trajetória, né? Bacana se aí. contar, 20 anos dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, mas efetivamente, efetiva 10, né? Fiz a minha graduação em letras, porque eu já era professora, já estava em sala de aula, então aquela sobrevivência mesmo. Então, eu estou em sala de aula nos anos iniciais em educação infantil, mas se eu precisar, eu posso dar aula de quê? Né? De outra coisa. Então, era meio que Uhum. sobrevivência. Daí fiz o curso de letras, pela sobrevivência, mas também que sonho de adolescente, né, que eu seria uma grande escritora. Então, eu vou fazer letras para aprender
a escrever. E Aí tomou o tombo do cavalo, logo de caí do cara. cavalo, então o curso de letras me afastou completamente no segundo ano, completamente do processo de escrita. Eu volto, hoje eu escrevo, tô voltando assim, com bastante vontade mesmo, mas fiquei muitos anos afastada assim, da ficção, principalmente da poesia, do conto. Então, voltei em 2006 escrevendo para a infância. Eu estou no terceiro livro para a infância, mas sempre livros assim muito particularizados, assim, a publicação minha mesmo, eu vou lá, publico, Uhum. divulgo, então não encaminho para editoras. Enfim, contando aí um pouquinho, daí quem tá aí, que já ouviu falar tanto, daí não ouviu essa história, tô buscando uma historinha diferente. Mas, enfim, pesquisadora na área da literatura para a infância, eu me constituí em 1988, na graduação, quando eu faço um trabalho, estava quase concluindo o curso, mas não era o trabalho de conclusão, era um trabalho para uma disciplina de literatura, e a professora gostou do texto, disse que era um bom texto, eu estava analisando 2 livros infantis, enfim, e eu começo daí a partir daí, e ela me instiga dizendo que tinha pouco material, que existiam, né, e daí me orienta, assim, para ler a Regina Zilberman e Novaes Coelho, e que a década de 80 tinha trazido vários pesquisadores, né, Uhum. 80, e que eu procurasse, que ela não era pesquisadora nessa área, mas que achava que era uma área que era um filão, que precisava ser pesquisado e que não estava, em Santa Catarina, ao menos, estava tendo pouco cuidado. E eu começo ali, então, neste estudo, assim, estudar a literatura para a infância, tá? E eu começo pela literatura de Santa Catarina, porque eu até os 16 anos, eu morei no Rio Grande do Sul. Fui beber para lá e voltei com 16 anos. E lá era muito forte no ensino fundamental, no ensino médio, enfim, a leitura de autores do Rio Grande do Sul, né? A literatura gaúcha. Mas isso Então, é uma coisa muito do sul, né, Eliane? Essa isso, é uma força da leitura aí que é muito isso, diferente do restante do um país. escritor na escola, enfim. Eu pego, na minha adolescência, ali no início, na minha adolescência, o início daqueles projetos de o escritor vai na escola, enfim, e daí saio do Rio Grande do Sul e venho para Santa Catarina. E em sala de aula, dando aula para o magistério, eu vou tentar buscar os livros de autores de Santa Catarina. E as pessoas não sabiam me orientar. Quando me orientavam, me traziam os autores que escreviam para o público adulto, ou dito Uhum. adulto, né? Que de repente o jovem do ensino médio poderia ler também. Mas nós temos vários autores, Urdalice Kluger, com No Tempo das Tangerinas, que são livros que não seriam para a infância, mas as pessoas me indicavam. E daí eu comecei a engatinhar procurando a literatura de Santa Catarina, e fui descobrindo que existiam alguns autores, sim. E isso me leva para o mestrado na década de 90 já, mas então eu fico assim quase de 88 a 92, 93, pesquisando a literatura de Santa Catarina, mais informalmente, sem estar na academia. Tá. Daí vou para o mestrado, faço mestrado em literatura, pesquisando a literatura para a infância, mas de Santa Catarina. E daí vou trabalhar com uma autora, que é a Maria de Lourdes Krieger, que é uma autora que, junto com Werner Zotz e outros escritores, conseguiram romper a fronteira na década de 70 e vão para o eixo Rio e São Paulo, enfim. Werner Zotz, eu não sei se tu lembras, é aquele autor do Apenas um Curumim. Sim. Foi um livro que circulou muito, né? Enfim, foi um livro que, inclusive, fez parte da Ciranda do Livro, se eu não me engano. Isso. Ele era um deles que vinha encartado na Ciranda, era isso aí. E de volta do Juarez Machado, que era nosso. Primeiro livro de imagem do país, foi de um escritor de Santa Catarina. Então, essa história, ela não estava contada, né? Então, quantas histórias não estão contadas, né? Isso, Daí eu vou me debruçar sobre essa história e trago daí, então, depois, agora em 2011, desde 2011, a gente tem uma pesquisa no grupo, que é o levantamento da literatura para infância e juventude em Santa Catarina, né, como um todo, para crianças e jovens, e a gente tem um portal, que a gente chama, um livro eletrônico, mas ele é um site. Então, o leitor pode entrar, é como se fosse um dicionário, encontra o autor por letra, um dicionário, né, por letra, sobrenome,
e daí a gente tem ali mais de 900 resenhas de livros infantis de Santa Catarina, e de tradutores, ilustradores e escritores, as biografias. Então, assim, é um trabalho que ele está sempre sendo alimentado. Ele tem 900 hoje, né? Mas a gente começou com 50, depois 100. E este ano a gente pretende colocar mais 110 resenhas. Então, o trabalho está crescendo, está... Então, esse é um material que a gente tem. Nesse material, eu acho que falta... A gente sabe quem são os escritores negros que estão lá e os indígenas, por exemplo. Mas eu acho que ainda falta tirar para fazer um estudo, um levantamento desses autores que estão se debruçando sobre o tema. E daí eu penso assim, daí uma pesquisa que a gente tem feito e que resultou daí nesse livro. Deixa eu puxar aqui atrás. Ele estava aqui em cima. Eu tentei achar um que você me deu e não achei. Esse mesmo. Eu tentei achar aqui nessa minha estante, mas eu acho que quando eu te dei, ele é pequenininho, que era uma edição isso, que era... Pois é, eu ia te perguntar então, isso. Ele era uma edição pequenininha. Isso, que em julho de 2017 ele sai por uma edição da Universidade Federal de Santa Catarina, e em setembro do mesmo ano sai pela editora Cortez. A Cortez viu a edição, gostou, e como eram 500 exemplares, saiu muito rápido, né? E eles estavam no evento onde foi lançado o livro, daí o Amir ficou interessado, e daí a gente publicou pela Cortez. Só para a gente não perder, estão perguntando qual é o site da pesquisa, qual é o site para essa pesquisa. As meninas botam aí, as meninas do Literalize vão colocar aí no comentário, elas sempre estão por aí para me ajudar também, porque a gente vai divulgando o trabalho. Eu adorei isso. Eu vi que tem várias. Teremos ajudantes assim também. Mas daqui a pouco elas colocam aí, eu tenho certeza, elas sempre fazem isso. Agora eu já digo Senão isso. No final a gente coloca aqui. Não, mas elas fazem, eu sei que daqui a pouco tem alguém que vai fazer. E esse da temática da cultura africana e afro-brasileira, eu trago uma discussão que é uma categorização. Então, categorizar os livros que estão circulando. Porque eu peguei o exemplo aí estava lá no site, né, e vim para cá. Por quê? Porque quando a gente começou a pesquisar a produção, primeiro, não só o protagonismo negro, mas os escritores negros também, quem estava escrevendo, e o protagonismo negro. E fui vendo também vinculada à escola, ao espaço da escola, né? Pensar como que isso se dá lá, né? Como que os professores que estão em formação entendem essa produção. Então, nós fomos percebendo assim, que os professores trabalhavam com o Rogério, e a gente incentivava muito, enfim, mas eles diziam assim, nós vamos trabalhar com a literatura africana do Rogério Andrade Barbosa, ou com o escritor, com a literatura africana, com o escritor africano. Então, eles nominavam aquela literatura de uma literatura africana, certo? E isso foi virando uma literatura afro-brasileira da Ana Maria Machado. Eu disse, não, gente, afro-brasileiro, se a gente for ver o conceito, ou literatura negra, tem que ter o pertencimento, tem que... Então, eu disse, olha, está uma confusão aí, né? E daí, então, a gente categorizou. E muito assim, porque alguns colegas foram pedindo, né? É claro que a gente vai repensando o processo de escrita, enfim, né? Estamos aí abertos às críticas, até para pensar de forma mais adensada. Mas, nesse primeiro momento, as categorias são a literatura de temática africana e afro-brasileira, que é aquele escritor não negro e que escreve a temática. Olha, tu tem o livro O Odemar, aquele lindo Aconteceu na Escola, que a menina é princesa. Então, tu é uma escritora que tematiza a cultura afro-brasileira, entendeu? Então, e às vezes, Eliana, a gente não tematiza na história, mas tematiza na ilustração. Não é? Por exemplo, esse que você citou agora, do Aconteceu na Escola, em momento algum o texto fala isso. Mas ele insinua a discriminação e a ilustração traz o contexto. Então, eu sempre pedi para que meus livros tivessem personagens ilustrados que fossem personagens negros, que tivessem uma representatividade. Esse aqui da Patrícia Santana, por exemplo, Cheirinho de Neném. É uma família negra. Mas em nenhum momento é dito, a família negra. Não, pela ilustração a gente vive isso, né? Então tem vários livros que fazem hoje, que trazem isso assim muito bem. Né? Então, aí estaria essa temática africana e afro-brasileira.
Os escritores africanos, a gente tem que nomeá-los. Por quê? Porque o mercado editorial brasileiro, a partir de 2005, e é quase datado, porque é tudo pós-lei, tá? A Lei 10.739. Então, a partir de 2005, começam a surgir, a entrar no mercado editorial brasileiro, vários autores do continente africano. Então, assim, e daí é um mundo, porque a gente pode pensar as diferentes línguas dentro do continente, né? Mas sim, pensando os escritores de língua portuguesa, que é o que eu tenho me detido mais, principalmente Angola e Moçambique, que é o que mais entra para a infância no Brasil. Então, onde Jacques chegou a morar no Brasil, não está, voltou já para Angola, enfim, mas chegou a morar no Brasil. A Gualusa, que faz sempre esse trânsito. Os livros da coleção da editora Capulana, né, que é os Contos de Moçambique, que são vários livros. Então, só essas literaturas, pegar Angola e Moçambique, a gente já teria uma discussão enorme, mas são literaturas africanas. E a gente tem trabalhado também com os autores afro-brasileiros. Tem alguns autores, e com propriedade, né, cada um seguindo uma linha teórica, nomeia como literatura negra, né? Eu tenho seguido a linha do professor Eduardo Assis Duarte, e nomeado de literatura afro-brasileira, que são aqueles escritores que se nomeiam como negros, né? E que fazem questão disso. Então, a gente tem a Patrícia Santana, estou citando alguns, mas são muitos, né? A professora Aparecida de Jesus Ferreira, a Lucimar Dias, né? Então, a gente tem escritores que se nomeiam negros, afro-brasileiros, enfim, e a gente tem feito essa separação. A Sônia Rosa, aqui no Rio, que tem feito um trabalho também, estudando. Tem o Brás, tem uma turma. Tem uma turma, né? E a gente se apoia daí, então, em alguns documentos que o dicionário do professor com a Nazaré Fonseca, que fizeram o dicionário de escritores afro-brasileiros. Então, nós temos escritores que escrevem para a infância que estão lá também. Então, a gente tem tentado fazer esse caminho, esse percurso, para poder nomear, para poder dizer o que tem aí no mercado. Porque a gente foi constatando em pesquisas assim, eu fiz um levantamento de 2005 a 2008, de 2008 a 2012, sempre pegando o mercado editorial. E a gente foi vendo que houve um acréscimo, né? O mercado editorial, que não é bobo, a gente não vai dizer, o mercado editorial fez, porque tem uma lei, né? E daí a gente não entra no campo da moda, que é uma moda, que algumas pessoas no início, é uma moda, não é uma moda, é uma lei. É uma lei que ainda não foi implementada como deveria, e nós temos que ficar bem atentos, porque esse desgoverno, a qualquer momento, pode tirar, né, muitos dos direitos que nós conquistamos. E essa é uma lei que está sempre na berlinda, então a gente tem que estar bem atento, né? Eliane, pensando no que você está falando, né, assim, que a gente tem que estar bem atento, com esse desgoverno, a gente tem que estar atento até para não tirar a leitura. Né? Sim, e dentro da leitura, os seus segmentos, né? Olha o Rogério entrando aí, mandando um beijo pra gente, né? Márcia Leite também, né? E então, a gente tem que estar atento para não perder conquistas que já foram muito suadas, né? A gente que vem militando nessa área tem visto, assim, os retrocessos que a gente tem vivido. Atenção. Então, quando a gente, às vezes os colegas usam, assim, às vezes acho que até por descuido, ou porque não sei, mas que é uma moda, é o politicamente correto. A gente tem que ter muito cuidado, porque a gente pode perder ganhos, né? Que foram aí conquistados com muita luta. Às vezes, por descuido nosso mesmo. Sabe, um tiro no pé. Então, a gente tem que ter cuidado sempre. Enfim. Mas assim, voltando, eu queria, porque o Rogério está aí também, então a gente tem, e sempre falo, não é porque o Rogério está aí, mas o grupo de pesquisa está aí, eu tenho que falar, né? Então, pensando a temática da cultura africana e afro-brasileira, a gente trouxe também, pesquisou de 2015 a 2017, a produção do Rogério. Então, a gente leu todos os livros dele, tá? A gente foi além, porque a gente não leu só os de temática africana e afro-brasileira. Quando a gente viu, a gente já estava lendo os outros também, que não era, o Boi de Mamão, que está lá, que é a história daqui de Santa Catarina, e ele escreveu. Sim. Então, o livro
da temática africana e afro-brasileira a outros temas, porque a gente resenhou mais de 80 livros dele, né? Então, o livro é composto com as resenhas, tem uma entrevista com ele e também um texto falando sobre a lei, né? Da importância da lei e da ampliação dos estudos e dos livros para a infância a partir da Lei 10.639. Você está falando de lei, Eliane, só assim, para a gente ter essa troca, assim, né? Você está falando de lei, né? Me vem agora à cabeça a lei que instituiu que a gente tinha que ter literatura brasileira nas escolas. Então, imagina, a gente ainda está num estágio de evolução. Você está falando lá na década de 70. Da Lei 5692. 5692/71. Que colocava a obrigatoriedade do livro de literatura, de autores de literatura brasileira nas escolas. Então, olha só que interessante, a gente ainda precisa, né? A gente ainda não está num estágio de evolução da humanidade que abarca todas as diferenças e que valoriza o que é nosso. A gente ainda precisa de leis para dizer, olha, tem que ter autor brasileiro na escola, né? Então, hoje me preocupa muito quando eu vejo em alguns momentos, em alguns segmentos, as pessoas esquecendo disso, porque a literatura estrangeira que tem coisas absolutamente maravilhosas, mas a gente não pode perder de vista, né, a nossa literatura e o espaço que nós conquistamos da nossa literatura e, pelo contrário, levar a nossa literatura para fora, levar a nossa literatura para o mundo. Aí precisa uma lei para ter um livro, né, de literaturas afro dentro das escolas. Se ainda precisa, então bora criar lei até que as pessoas entendam e um dia não precisem mais, né? Porque o que a gente vê, assim, ó, em 2008, a lei, ela não recebe um adendo, mas se cria uma lei, a 11.000, né, que vai trazer a literatura indígena. E tem uma importância fundamental. Por quê? Porque a literatura indígena não estava também no espaço da escola, né? Se nós pegarmos os 360 livros que foram para as escolas, para os espaços de educação infantil, pelo PNBE, em 2008, 2010, 2012, 2014, nós temos um livro que tem um protagonismo negro, que é o Abaré da Graça Lima. Um livro. Isso é um absurdo, né? É muito pouco nesse universo. E protagonismo negro, nós temos 3. Dos 3, 2 são estrangeiros. Tá? São bons livros os estrangeiros, mas e daí, né? Então, assim, claro que entra outra discussão, é por que se nós temos tanto, a gente tem um acervo significativo de autores também, por que eles não estão lá naquele acervo, né? É outra discussão, né? É outro caminho, e por que alguns livros não chegam aos editais, será que concorrem, não concorrem, enfim, né? Então, eu não sei se você assistiu ontem, eu assisti ontem, eu não sei se foi ontem que foi ao ar, o Bruno Galhaço tem feito um movimento muito interessante no Instagram dele, né? Alguns artistas famosos têm feito de dar o espaço para determinadas pessoas que são negras para que elas ganhem visibilidade, assim. Ele tem feito um trabalho muito interessante. E tem uma entrevista que está lá, que foi feita, ele proporcionou, pelo que eu entendi, esse contato, né, da Djamila Ribeiro com a Ruby Breeds. Não sei se você viu isso. Não vi. Que a história, eu não conhecia a história da Ruby, assim, confesso aqui que eu não conhecia a história dela, né, assim, com uma profundidade, que é interessantíssima, que é a primeira menina, né, a primeira negra que vai para a escola, uma escola de brancos, né, e o que acontece naquele momento. E aí eu me lembrei de uma personagem nossa, né, que está até no livro que eu fiz com a Andréia, ou Aquilo que Ninguém Vê, não sei se você chegou a receber. Sim. Né, que é a Anália Franco, que era uma mulher branca, né, professora, imagina isso na década de final dos anos 50, mas em 1800, né, não em 1900, né, a gente está falando aí de 1857, quando ela começa lá a trabalhar, né? Quer dizer, um pouquinho mais para frente que ela nasce em 53, né? Então está em 70 e pouquinhos, 1871, se não me engano, ela começa a trabalhar, né? E acolhe nas escolas, ela não conseguia conceber uma escola que não fosse para negros e brancos, meninas e meninos.
né? Então, olha o preconceito que essa mulher sofreu e o quanto que ela lutou e o tanto que ela fez, né? E aí eu fico me perguntando, sabe, Helene, se o projeto de educação que ela tinha tivesse sido levado adiante, se hoje a gente não estaria realmente com uma escola inclusiva e para todos, em pé de Mas igualdade. então, eram espaços, acabavam sendo espaços reservados, espaços específicos, né, que não se estenderam. Aqui em Santa Catarina, a gente teve a Antonieta de Barros, né, no início do século XX. Então, ela nasce no início, década de 20, ela já é professora. O meu último livro infantil, Antonieta, é sobre a Antonieta de Barros, né, que vai contar a Eu não história dessa conheço mulher. esse ainda. Ela foi professora, foi escritora, jornalista e foi a primeira deputada de Santa Catarina e a primeira mulher, né, deputada negra do país. Então, assim, ela tem uma história, mas uma história que ficou subsumida também, né? A gente tem visto que a história do negro, ela fica subsumida, ela fica... parece que é mais fácil contar a subalternidade, né? É mais fácil de trazer o processo de escravização, que eu acho que os livros, a literatura infantil, principalmente agora, da segunda década, né, a gente poderia dizer, ou da primeira década do século XXI, ela tem trazido as personagens negras de outra forma, o protagonismo das crianças, dos adultos contemporâneos, e quando, de alguns anos atrás, enfim, mas não pelo processo de escravização, ou quando mostrando que existia leitura, que as pessoas, né, como a escrava Esperança Garcia, Sônia Rosa tem. Sim, lindo esse livro. A Caixa, do Rogério, A Caixa de Segredos, né, que também é um livro belíssimo, juvenil, e que vai trazer isso. Esse eu não conheço. Linda, lindo. Eu tenho um artigo que eu gosto muito, que eu trabalhei ele, e o da Georgina, quando meu tataravô era africano. Era africano. É muito legal. Os dois livros eu fiz um trabalho que eu gostei, assim, porque eles trazem esse outro olhar para aquele negro escravizado, né? E para além, trazer esse protagonismo, não é para, assim, é óbvio que para que a criança negra também, né, se veja representada, a questão da autoestima, mas eu sempre digo que é para além. É porque todos têm que estar representados, e a criança branca tem que ver a criança negra, a personagem negra representada. Às vezes eu acho que é até mais importante. Representada de igual para igual, né, Eliana? Assim, eu acho que é mais importante. Eu vou te mostrar me ocorreu agora uma cena, né? Esse livro, O Caçadores de Lobo Mau, que foi um livro que saiu pelo... Só quem saiu agora, né? 2000 Saiu agora, esse ano. Porque ele é um original Leiturinha, o Clube de Leitura Leiturinha, ele encomendou para alguns autores. Está fazendo tipo a TAG está fazendo, né? Que são livros que vão só para os assinantes. E aí eu pedi eu falei quem eu queria que ilustrasse, a Vanessa Presoto fez uma ilustração. A história tem a história de um menino, como toda uma relação dele. E essa ilustração aqui tem uma história muito legal que uma amiga minha que dá aulas, né? Ela é uma fono maravilhosa, estou tentando convencer ela a vir fazer uma live comigo, ela é um pouco reticente a isso, né? E aí ela dando uma aula, ela me contou que a aluna dela, e fazendo isso, né, nesse momento à distância, né? Ela faz atendimento, que a menininha olhou e falou assim: olha, eu tô no livro, porque ela se identificou, né? E mostrou, mãe, olha, igualzinha a mim. Então, como é importante ter isso, né? Como é importante ter esse acolhimento. Eu tenho gostado muito dessa palavra. Que a multiplicidade de representações ela tem que estar presente nos livros. E também, não só na representação das personagens, mas o escritor também, né? Então, a gente tem a gente pode fazer aí o levantamento de quantos escritores são no Brasil, né? Japoneses,
A gente tem, mas quantos são, né? Tem. São pouquíssimos. E quantas representações nós temos? O indígena, e daí vamos para os negros. Então, a gente tem que ter o maior número de representação possível. E aqui é óbvio que a gente está falando da representação negra. Não vou fugir disso, né? Mas quando eu penso que o protagonismo negro tem que estar em sala de aula para que as crianças brancas vejam o outro representado, que isso é importante sim, e que eles reconheçam e que saibam conviver, pode ser que daí sim a gente consiga romper com esse racismo estrutural, né? Que existe sim alguém que é superior, né? Na ideia de raça superior. Então, eu acho que é uma forma de quebrar. A leitura literária, ela pode fazer isso. O livro, enquanto objeto, enquanto representação, pode trazer isso. Eu acredito. Mais uma vez, eu não vou me lembrar agora em que momento os livros didáticos começaram a ter como obrigatoriedade na ilustração ter sempre um asiático, um negro, né, ter ou alguém, sei lá, um cadeirante, ter ilustrações que pegassem, né, as diferenças todas ali. E essa multiplicidade eu não lembro também o ano da lei, mas é uma lei, de repente alguém coloca aí, mas ela provoca isso em todo também, na propaganda, né, nos outdoors. Então, empresas como a Nivea, eu acho que a gente viu isso, né, que foi processada, não só processada, mas teve que reorganizar, né, as suas propagandas, porque trazia o leite derramado e as modelos eram todas brancas. Nossa, meu Deus. Só pegando isto, eu não li a matéria inteira, mas hoje, por exemplo, o que circulou foi não sei se tu viu, mas a propaganda da Bombril, da empresa. Que eles, não vi. Eles reeditaram a Crespinha, esfregão de aço, que foi não censurado, mas recebeu todas as críticas possíveis. Olha só, na década de 50. De 50, que nós não tínhamos toda essa mídia, todas as discussões que hoje temos e as leis de proteção, né? Então, o que se vê é quase que pernicioso, né? E isso circula muito hoje, principalmente nas redes sociais do movimento negro, e não sei como se isso vai repercutir, mas a propaganda é bem, bem pesada, sabe? Então, e às vezes as pessoas não se dão conta, sabe? O que eu percebo é que muitas pessoas, às vezes, não... tá tão estrutural e tão estruturado na nossa sociedade que as pessoas acham normal, né? A Maria Helena Ribeiro está lembrando aqui do Joel Rufino, né? Que foi um grande precursor também, né? Nossa, importância nessa produção, eu trabalho com o Joel Rufino dos Santos, Júlia Mili Braz e o Rogério Andrade Barbosa, que eram os três que a gente poderia dizer assim, fazem esse caminho, né, já lá na década de 80. Certeza. E daí trago a Georgina também, porque era um momento que a gente estava trabalhando com alguns livros da Georgina, e ela está ali na década de 90 já produzindo, né, final de 90. Mas a gente tem a Sônia Rosa, a gente tem escritores que estavam publicando antes da lei, enfim, a gente pode fazer um levantamento. Mas a lei promoveu, sim, e o mercado editorial se abriu para isso. Tanto que algumas editoras... como dentro do movimento indígena também, né? Como Daniel Munduruku foi precursor, foi abrindo espaço e trazendo a voz, não que outras pessoas não possam escrever sobre essa temática, mas a história contada pelo olhar deles, né? Eu acho isso muito bonito, porque a gente passa a ganhar os vários lados de uma história, né? A história foi por muitos anos contada por um único lado. E nenhuma história tem um lado só, né? A gente sabe disso, né? O Walter Benjamin já dizia na década de 30 do século passado que a história precisa ser penteada a contrapelo, quer dizer, a gente tem que fazer também o outro lado, né? Exatamente, né? Também. E é muito interessante, assim, quando a gente pensa na infância, né, Eliane, assim, eu fico pensando muito, né? Eu dei aula, você deu aula, eu trabalhei muito tempo em escola, fiquei 10 anos em escolas, e de um modo geral,
as crianças elas convivem com todas as diferenças sem ranço, né? Quem é que vai enfiando isso na cabeça das crianças, né? Quem é que vai metendo ali os preconceitos, os medos, a criação que aquela criança tem, o olhar que os seus pais, ou avós, ou seja lá quem educa aquela criança, que vai enfiando na cabeça dela, né? Sendo Quase que construídos. você educa para o racismo, você educa numa homofobia, quando os pais nesse sentido, né? Que os pais podem ser os tios, podem ser, Os seja lá quem for, professores, a os próprios escola, professores, né? muitas A vezes, né? escola. Enfim, alguém, né? Pessoas É, mais é velhas a com um sociedade, olhar né? rançoso, né? Com esse olhar ainda cheio de preconceito, cheio de estigmas que acabam. Por que isso se perpetua? Por que já não mudou? Por que a gente já não avançou mais? A gente já devia estar mais avançado em tantos assuntos, né? Seja, né, na questão de racismo, na questão da homofobia. Né? As pessoas ainda não entenderam que amor é amor, que amor não tem gênero, que gente é gente, né? Eu me lembro muito, assim, eu, uma menina, né, branca, nascida no Rio de Janeiro, e fui educada por uma família onde a gente não tinha esse olhar para o que era, né, se era uma família negra ou se era uma família branca. Até porque a senhora que trabalhava na nossa casa, os filhos dela moraram com a gente durante muitos anos, né? E a gente era tudo meio irmão, a gente ia tudo para os lugares, todo mundo junto. E as pessoas olhavam para a cara, né, dos filhos da Bené, andando com a minha mãe, e ficavam assustados, assim, né? E aquilo era tão normal para a gente, era tão. Então, A gente vivia tudo junto poderia e ser misturado. olha só, poderia ser na convivência familiar, né? E vocês acharem isso. Mas no momento que saíam de casa, tu mesmo Ah, está sim, as falando, pessoas olhavam torto para a imediatamente, gente. né? As Então, pessoas olhavam torto, mas eu queria bater muito nessa tecla de como que a educação que uma família dá sim, para a criança ela é fundamental, porque ali claro você que combate, né? Se a criança traz alguma coisa que e, ela ouviu na escola, né? Sei então, lá, que o professor ou alguém falou, cabe à família, né, cortar sim, esse então, eu acho ranço. que sempre que a gente pensa o livro, e o livro literário, voltando um pouquinho, né? A gente pensa ele no espaço da Uhum, escola, mas o livro literário, ele teria que estar no espaço da sala, da família também. da família. Então, esses textos que trazem protagonismo negro, que trazem a representação negra, nessa confluência escola e família, não pelo viés do desgoverno que está aí, do Bolsonaro, do Oh, governo, né? A gente tem que nomear. tem que É que nomear. eu não gosto de dizer nenhum nome porque me afeta. Então, prefiro não. Mas não aquele um projeto de livro para a escola como eles estão pensando, né? Não, Mas, né? Por favor. mas eu acho que está no espaço das famílias o livro, ele é importante também. E a gente sabe que muitas famílias não têm condições. Então, como viabilizar isso, né? Mas essas representações, elas são importantes de estar presente. Nesse viés assim, da presença, né, a gente tem trabalhado na universidade, a gente tem um grupo de contação de histórias, o Contarolando, que é dentro do PET de Pedagogia, Programa de Educação Tutorial. Então, cada curso, a maioria dos cursos da universidade tem os seus PETs. E daí, na pedagogia, a gente tem um grupo de contação de histórias. E que desde 2017 a gente tem trabalhado no repertório a temática da cultura africana e afro-brasileira. Então, a gente trabalhou Legal. com o Fábio Simões, uma cantiga africana, a gente trabalhou com um texto do Rogério, a gente tem trabalhado com vários autores e levado para o espaço das escolas e da educação infantil. Então, e também, às vezes, informação, a gente leva para os professores. Eu acho que é uma forma também de mobilizar, né? Esse, esse trabalho que vocês fazem é muito importante, porque eu acho que é a universidade saindo dos seus muros, né? Sim, Porque eu sim. acho que isso, eu queria ressaltar isso, que eu acho uma coisa muito bacana que vocês fazem, porque para de ficar dentro dos quatro murinhos ali, né, assim, simbolicamente falando da universidade, e vai para a ação. Porque eu acho que a gente chegou num momento da humanidade que chega de só falar, tem que agir. Se você quer combater algo, faça algo, né?
eu tenho ficado meio chata às vezes, porque às vezes alguém fala assim, ai, quando eu olho aquele exemplo, né, você fazendo isso, eu acredito na humanidade. Eu falei, então faça alguma coisa para acreditar na humanidade, você também. Faça você parte dessa humanidade melhor, porque eu vejo que ainda, né, as pessoas às vezes ficam ainda esperando que o outro faça, esperando que alguém faça, olhando, tudo bem, você já conseguiu contemplar uma coisa boa? Beleza, é um caminho. Mas e agora? Muda da contemplação para a ação, né? A gente está precisando de ações que realmente acabem com, né, com esse preconceito que muita gente ainda nessa humanidade ainda traz, né, em vários sentidos, né? Ao menos fraturar, né, de alguma forma e tentar buscar caminhos. E daí a gente tem também trabalhado com a tradução, a gente tem um bolsista, o Pedro Salles, que trabalha com espanhol, e a gente tem daí traduzido com o grupo, né? Ninguém domina o espanhol, mas pegando poemas. Então a gente trabalhou com o livro da escritora, não sei se você conhece, a Exília Saldanha, que é uma afro-cubana. Ela tem um livro muito... Não conheço ela. Ela tem um livro muito bonito, que ainda não foi traduzido, que é La Noche. E daí a gente pegou um poema. Aí, ó, a Andréia Tauberman está aqui na nossa live, ela traduz do espanhol, Andréia. Ah, certo. Então, daí a gente iniciou esse processo, mas a gente está ali iniciando esse processo. Daí a gente começou com alguns poemas que vêm dentro da narrativa, e também trabalhamos com a Victoria Santa Cruz, com o Me Gritaram Negra, que é um poema super conhecido, e de algumas pessoas assim, mas esse poema tem traduzido, eu posso pegar na internet, enfim. Sim, mas daí tem todo um processo, de escolha de palavras, né? Então tem um texto, tem uma tradução que é muito conhecida, e que diz, minha pele queimada. A gente coloca lá, minha pele preta mesmo, minha pele, né? Então, porque... o exercício tradutório tem isso, né? Tu vai fazer escolhas das palavras. Então a gente fez as escolhas. Com certeza, o tradutor, ele é um artista. Isso também ele mata o livro, né? Então a gente teve alguns cuidados. Acho que é um trabalho que está sendo bacana. Eu iniciei também nessa quarentena, foi em maio. Foi no Domingo das Mães ainda, assim. O professor Leonardo Tonos, da universidade, ele é brasileiro, não sei se Leonardo. Ele chegou a entrar aqui, não sei se ele está aqui ainda com a gente. Então, o Mas Leonardo, ele entrou no comecinho. Ele fez vários projetos já nessa quarentena. E eu não o conheço pessoalmente, a gente se conhece só de Eu também não Facebook, conheço ele pessoalmente. De e-mail, enfim. E ele fez um projeto que era... deixa eu só me lembrar aqui. Poemas, sacadas literárias. Sacadas literárias. Então, muitas pessoas dizem, trago da minha sacada literária, tal coisa. E eu fui... e era segundas-feiras, era a sacada literária brasileira. Eu disse, vou mandar um poema para ele. Daí perguntei se eu podia mandar. Ele disse, não, manda, tá. Daí eu fui gravar no domingo. Daí eu peguei um livro da Conceição Evaristo, e o poema, e li o de Mãe, que é um poema lindo, que eu gosto muito, e que está na abertura, eu usei na abertura do meu livro. E daí comecei assim, trago do meu quintal, porque eles todos eram trago da minha sacada, né? Ou da sacada literária, trago do meu quintal. E olha, isso foi dia 10 de maio. De lá para cá, eu acho que eu falei umas 3 vezes. Então, eu tenho diariamente do meu quintal, né, trazido poemas. Então, eu acabei criando projeto dentro da universidade, lá registrei, porque eu comecei a receber tanto... Não só curtida, sabe? As pessoas começaram a falar, as pessoas começaram a comentar. De repente, uma escola usou como uma dinâmica para uma formação... mesmo à distância, usaram com os estudantes, a BPN fez pro Copene fez uma live com o Joelzito Araújo agora, faz uns 20 dias, usou
E o Olha que menino, legal. eu e o menino o Abdias, 9 anos, declamando, daí ficou o áudio, as nossas vozes, e uma dançarina fazendo, sabe, a Ai, que interpretação ótimo. dela do poema e de uma Ah, música. Então, assim, eu já estou com vários registros do que está sendo o poema do Quintal. Então, assim, uma coisa que. E só trouxe autores negros. Então, eu tenho trabalhado com poetas, né, negras e negros, bacana. da América Latina, a maioria, e brasileiros e de Santa Catarina. Então, eu tenho, assim, foi algo que foi para me alimentar, mas eu acho que eu estou alimentando os outros dessa sensibilidade, né? Foi quase uma. Puxei lá do É Leonardo uma retroalimentação. e está sendo muito bacana. Então, acho que são coisas pequenas que às vezes a gente pensa que isso eu não posso, como tu falavas, né? Qual é a minha parte, né? Qual é o meu papel? Uhum. Então, eu não estava fazendo aquilo como professora da Universidade Federal de Santa Catarina, não, era a Eliane, mas de repente isso cresce, claro, tu vai nomeando, tu tem que nomear, e daí tu diz, não, eu sou professora, tá ali, é um Sim. projeto, então estabelecer, né? E assim Eu acho que a gente nascem coisas, Eliane, que aumentam, né? Porque às vezes a gente isso, começa uma coisa pequenininha, né? Assim, a Eliana, que é a bibliotecária do Solar Meninos de Luz, que está aqui assistindo a gente, numa das lives que a gente estava fazendo, acho que foi a live que eu estava fazendo com a Ana Elizabeth, e aí eu falei, não, o livro tem que estar na cesta básica. Eu falei, Eliana, vamos, bora agora criar um projeto que, né, para arrecadar livros para botar nas cestas. A gente conseguiu, em muito pouco tempo, arrecadar 550 livros eu lembro que tu me bons, falou e eu vi as fotos legais. também no Nós Face. levamos, atendemos não só ao Solar, como também um outro projeto em Austin, né, que é um município perto aqui no Rio, né, bem pertinho, assim, uma cidade coladinha. E vamos conseguir, Eliana ainda não sabe, mas nós vamos conseguir, com a parceria que está tendo com a Secretaria de Educação aqui no Rio, que eles estão fazendo também um barulho, vamos dizer assim, um barulho bom, né? A gente vai conseguir livros para estar nas cestas básicas de julho. Então é isso, você Olha que começa legal. daqui, o outro Isso, e começa, vai. sabe? Viu Eu acho alguma que coisa que não concorda, viu uma cena explícita de racismo no meio da rua, não fique mais quieto. denuncia, isso. Denuncia, viu uma cena de homofobia, denuncia. Eu achei lindo esse Dia dos Namorados, os casais de todos os tipos postando fotos. Eu achei ótimo, as pessoas não estão mais com medo de falar quem elas são, sabe? Então é isso, a humanidade vai de pouquinho em pouquinho dando seus passos para melhorar, né? Então acho que assim, quando a gente vê o que aconteceu, né, nos Estados Unidos e a manifestação que nasce disso tudo, né, é isso, é todo mundo junto dando as mãos para combater o que não cabe mais na humanidade, né? E o que Enquanto a acontece gente não arregaçar, e eu todos acho, os dias no Eliane, Brasil, né? Se a que gente for pensar, o tempo inteiro. Enquanto a humanidade não se unir para combater tudo isso, sabe? A gente ainda tem muito caminho pela frente, sabe? Tá na hora. mas eu vou dizer de novo, é difícil todos se unirem, é difícil. Então, eu acho que eu acho que a gente tem que sim dar as mãos e com muita força àqueles que estão, né, enfim, quando eu falo isso, é pensando assim, ó, no processo que a gente está vivendo no Brasil, né? A gente pega a Fundação Uhum, Palmares, né, que nós temos uma pessoa negra que não é negra, né? A cabeça dela é de fascista, enfim, que está desconstruindo uhum, tudo o que é a fundação, a importância que tem, né? Que é um espaço negro que já fez tantos projetos bonitos. Então, tudo isso vai nos. Eu não quero dizer que eu estou desmotivada, mas eu estou atenta. Eu acho que a gente precisa sim dar as mãos, mas saber para quem a gente dá as mãos e ficar atentos. E quanto mais a não, gente quando eu conquistar, falo em dar as melhor. mãos, Eliane, eu falo assim, das pessoas que hoje pensam uma humanidade sem fronteiras nesse sentido, Isso. né? De Sim, sim. gênero, de cor, seja, né? De todas as diferenças. E tem gente de todos os lados, né?
prontos para ajudar. É claro que a gente tem aí uma parcela da humanidade que ainda está, enfim, não vamos nem tocar nisso, que é para não poluir Então, o pensamento, né? Isso Mas que assim, assusta, mas eu acho que a gente tem que sempre pisar firme. A ideia é assim, e ó, se é unir, pisar eu falo firme, unir, assim, olhar, com né? certeza. E unir no sentido de que, assim, quais são as pessoas que estão dispostas a trabalhar em prol de Isso, uma isso. humanidade melhor? E aí ela pode ser negra, pode ser branca, pode ser um Sim, indígena. É hora da gente, sabe assim, de quem acredita numa humanidade melhor, né, mostrar que chega de fronteiras. A gente ainda precisa, né, de leis para isso, para aquilo, mas o meu sonho é com o dia que a humanidade, certamente eu não vou estar aqui para ver isso, não nessa encarnação, né? Eu vou precisar voltar na próxima encarnação para já encontrar um mundo melhor. Mas eu vou, até o último dia da minha sim, vida, a gente lutar vai. por Isso. isso. Eu acredito que seja, quando pode ter certeza que muitas pessoas fazem a crítica do livro que vai na. Ai, porque um livro e não um quilo de feijão ou de arroz. Mas aquele que recebe o livro, quer esse objeto, né? Vai poder redescobrir até esse objeto, ou descobrir, né? Quando chega, Uhum. mas por quê? Um livro, mas por que o livro está aqui? Mas ele Ah, a deve ter gente um tem motivo recebido para ele estar fotos aqui, né? lindas. Teve uma Então, foto da é, menininha comendo e vendo o livro ao mesmo vendo tempo, bem livro, pequenininha, isso. mal fala, da creche, que a gente conseguiu. Lá tem alunos da creche ao ensino médio, né? E a gente levou livros para todos os segmentos. E aí você vê assim, uma família que se juntou para ler histórias juntos, o pai, a mãe e duas ou três crianças, agora não me lembro. Sabe? Então é isso, né? É a gente começar, né? A Andrea está lembrando aqui uma frase que a Anália Franco falava muito, que é quem segrega não agrega, né? Ah, sim, é. Então a gente Se a tem gente que começar. Não, eu acho a que gente unir tem que forças é agregar fundamental. quem pensa junto, né? Assim, para unir Sim, essas sim, forças sim. todas para derrubar o que não cabe mais, né? Não cabe mais falta de amor, não cabe mais intolerância, não cabe. Não Sim. cabe mais O racismo, não cabe mais racismo não cabe mais. homofobia, não cabe mais nem racismo, nem homofobia, nem nenhuma intolerância, não A cabe mais, né? transfobia, e tudo que está aí, né? Bem É, vivo. O quando eu falo fascismo. homo, eu acabo. É porque quando eu Sim, falo homo, eu já vou pensando já vai com tudo tudo. junto, né? Nem fascismo, pelo amor de Deus. Isso Ixi, então, então, que está por vivo, favor, né? né? Mas, ó, nossa, a gente tem 3 minutos para acabar, acredita nisso? Nossa, 3 minutos dá para dizer tchau. Mas então assim, a gente tem o Instagram do Literalize, depois quem quiser acompanhar lá, tem o Instagram do Literalize, a gente está no YouTube também, então a gente tem o Uhum. Literalize, está promovendo várias ações diárias, então a gente tem feito resenhas de livros colocados diariamente no Instagram, eu não sei se é quarta ou quinta-feira a gente traz temática da cultura africana, afro-brasileira e indígena, Legal. e cada dia a gente traz um referencial. Na segunda a gente traz vídeos, então nos acompanhem lá, e logo a gente também vai fazer o lançamento, daí já rapidinho, o lançamento desse Fale, último por livro, favor. Poemas para Todos os Anos, os livros premiados pela Fundação Nacional. Os livros de poemas desde 1992 a Ai, que 2019. bonito. Todos os livros Legal estão isso, hein? resenhados aqui, tá? Então, a gente vai Muito fazer bom. o lançamento na página do YouTube. Então, daí tem que acompanhar lá no Instagram que a gente está promovendo o livro e promovendo o lançamento, tá? Isso, e aí todo mundo Queria acompanha no agradecer Literalize, que dá para isso, conhecer bastante, né? O seu isso, Facebook também, seu Instagram, isso. tudo. E E semana queria que agradecer vem. o convite, agradecer o Ah, convite. Muito imagina, eu que obrigada. agradeço você estar aqui com a gente, disponibilizando seu tempo, seu horário e seu conhecimento, né? Imagina, E imagina. dizer que semana que vem a gente vai, vou conversar com a Ana Paula Secato, né, Ah, lá sim, do do Rio Rio Grande do Grande do Sul, Sul. sobre essa questão toda, né, da literatura, como é que está a literatura, né, nas escolas, na universidade, Certo. como é que ainda, olha, vocês têm um projeto maravilhoso que acolhe a literatura infantil, mas não é isso em qualquer universidade, Não, você sabe bem disso, né? Então a gente vai trocar aí essas histórias, né? Então, ó, um beijo bem grande, um beijo, abraço beijo, apertado abraço. aqui Muito para bom você e estar para contigo. todos vocês que estavam aqui Beijo. com a gente.
Até a Beijinho. próxima, Até a querida. próxima. Beijo. Beijo. Tchau.